Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Estamos começando o nosso mês de fevereiro, estamos no dia 1º de fevereiro. O tema do nosso devocional é liberdade para dizer sim e não. O nosso texto base está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. E diz assim: todas as coisas são lícitas, ou seja, tudo é permitido, mas nem tudo convém, ou seja, nem tudo é proveitoso. Sendo assim, nem tudo acrescenta para a edificação. Nosso texto devocional vai dizer que a busca por liberdade é universal, mas frequentemente é mal interpretada. Muitos veem a liberdade como a ausência total de restrições ou responsabilidades. Porém, a Bíblia nos oferece uma visão mais profunda e transformadora sobre o que significa ser verdadeiramente livre. Desde o Éden, o ser humano tem enfrentado desafios com a liberdade de escolha, muitas vezes fazendo uso dela para seguir caminhos destrutivos. No entanto, em Cristo, somos chamados a uma liberdade diferente, que não serve de pretexto para indulgências pessoais, mas como um convite para viver de maneira que reflete o caráter de Deus. Estamos começando um novo mês e estamos tratando sobre um princípio extremamente importante dentro da vida cristã, que se trata da liberdade. Quando nós falamos sobre a liberdade, nós temos perspectivas diferentes, pontos de vistas diferentes. E toda ideia de liberdade tem a sua genealogia, tem a sua origem. E isso se comprova quando você vai pesquisar desde a era da filosofia clássica, como esse conceito de liberdade ele vai se transformando de geração em geração. A ideia de liberdade herdada da filosofia clássica ganha novas dimensões na era cristã e assim ela vai se desenvolvendo na patrística, na Idade Média, na escolástica cristã e depois ela vai ganhando uma outra perspectiva na era moderna por meio de todas as correntes filosóficas que nos trouxeram até a pós-modernidade. E hoje, na pós-modernidade, nós vivemos um dilema com relação ao conceito de liberdade. E esse dilema vai acontecer sobre 4 pilares. O primeiro é da autonomia versus a dependência de Deus. Segundo, da ausência de limites versus responsabilidade moral. Terceiro, liberdade como o fim versus liberdade como um meio para o propósito, e a liberdade baseada na subjetividade versus a liberdade baseada numa verdade objetiva, concreta e absoluta. Com relação à autonomia e à dependência de Deus, para a perspectiva pós-moderna, a liberdade está associada com a autonomia absoluta do indivíduo e a rejeição de qualquer autoridade externa, que nada mais é do que um processo de autodivinização, ou seja, quando eu me torno Deus, quando eu entro na proposta da serpente na tentação do Éden de ser como Deus. Então, dentro dessa perspectiva pós-moderna autocentrada, se manipula o conceito de liberdade para justificar as suas escolhas egoístas. Essa liberdade está fundamentada no individualismo radical como seu valor supremo. Por isso que para o pós-moderno, ser livre nada mais é do que fazer o que eu quero. Porém, nós vamos observar que a perspectiva da cosmovisão cristã é totalmente diferente. Por quê? Porque ela vai encontrar a verdadeira liberdade na relação com Deus, reconhecendo a autoridade divina como libertadora por meio de Jesus Cristo. Então ele reconhece que precisa ser liberto para voltar a ser livre, uma liberdade que não está baseada na vontade do indivíduo, mas na vontade de Deus, e acontece por meio das relações. Com relação à ausência de limites
limites e a responsabilidade moral, a visão pós-moderna de liberdade está baseada na negação dos limites morais universais, porque ela acredita que toda a moralidade é resultado de um construto social, de uma narrativa manipuladora e controladora. Então, a pós-modernidade rejeita os padrões absolutos pré-estabelecidos, que vai exaltar o seu desejo individual, independente das implicações que isso pode trazer ao outro. Então vai ser um princípio validador da libertinagem em nome da liberdade do indivíduo. Já a perspectiva da cosmovisão cristã vai acreditar nessa liberdade responsável, baseada em limites morais que protegem e direcionam. Ela crê em leis morais universais que revelam o caráter de Deus e trazem responsabilidade. Com relação à liberdade como um fim e à liberdade como um meio para o propósito, na visão pós-moderna, liberdade é o objetivo final. A liberdade é o meu ídolo, a liberdade é o propósito último, a liberdade é o sentido, é a celebração da autodeterminação, que no final das contas pode levar ao homem a um vazio existencial. Já na cosmovisão cristã, a liberdade é um meio a partir do qual nós vivemos um propósito de amar a Deus e amar ao próximo, de servir a Deus e de servir ao próximo. A liberdade é o meio pelo qual cumprimos um propósito de Deus e encontramos realização ao invés de vazio existencial. Porque o sentido da liberdade é a glória de Deus e não a autodivinização do homem. Com relação à subjetividade da liberdade e à liberdade objetiva e concreta, para a pós-modernidade, que é resultante do relativismo moral, a liberdade está associada com a experiência do indivíduo, sua verdade versus a minha verdade, sua liberdade versus a minha liberdade. Então ela vai fazer uma desconstrução das metanarrativas, uma diluição dos absolutos pré-estabelecidos e vai tornar a experiência da liberdade subjetiva e relativa ao indivíduo. Já na cosmovisão cristã, a verdade ela é objetiva e concreta, porque ela está fundamentada no padrão de Deus, que é o próprio Cristo. E entendermos esse último ponto que fala sobre a liberdade subjetiva relativa da pós-modernidade e a liberdade objetiva e concreta da fé cristã é fundamental para o tempo que nós estamos vivendo. Porque a visão pós-moderna de liberdade ela é muito subjetiva, ela é muito abstrata. E isso torna ela também muito contraditória, porque ao mesmo tempo que não existe nenhuma verdade absoluta sobre a liberdade, todo e qualquer tipo de liberdade é verdadeira. No entanto, a nossa visão cristã de liberdade, ela se baseia num fundamento objetivo e concreto, que é o próprio Cristo. A liberdade é um dom de Deus. Deus nos chamou para a liberdade por meio de Jesus Cristo. E isso só é possível de ser vivido pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus é o modelo absoluto e perfeito de liberdade e o Espírito Santo nos ensina a viver como Jesus. Portanto, a liberdade cristã não é uma abstração, não é uma idealização filosófica, mas é uma realidade objetiva, concreta e transformadora. Assim como nós cremos que a verdade não é uma ideia a ser debatida, mas a pessoa do Filho de Deus a ser conhecida, nós também cremos que a liberdade não é apenas uma ideia a ser defendida, mas uma relação a ser construída. E esse entendimento vai nos ajudar
a resolver um grande dilema, porque para muitos a liberdade é a capacidade de fazer tudo o que se deseja, é ser livre para fazer a sua própria vontade. No entanto, essa perspectiva, ela também é contraditória. Por quê? Porque se tudo o que eu faço é aquilo que eu quero fazer, conclui-se que os meus desejos governam as minhas ações. Dessa forma, eu estou sujeito aos meus impulsos, e se tudo o que eu faço é tudo o que eu quero, já não sou tão livre quanto penso ser. E o que vamos encontrar por trás de um discurso de liberdade, de autonomia, é uma realidade de dependência e de escravidão. A perspectiva cristã vai resolver esse dilema ao redefinir a liberdade não como a realização irrestrita da minha própria vontade, mas a restauração da capacidade de viver o que fomos originalmente criados para viver. Logo, a liberdade não está fundamentada no fazer o que eu quero, mas fazer o que eu fui criado para ser. Porque dentro do universo ninguém se torna o que não foi criado para ser. Nós já estudamos aqui que por causa da corrupção do desejo, o homem passou a se tornar refém da sua cobiça, que é desejo sem limites. Portanto, em Cristo nós encontramos de novo a liberdade para escolher o que é bom e recusar o que é mal. Por isso que nós fizemos a citação aqui de Wilson Porte, um teólogo brasileiro, que vai dizer que o desejo humano por autonomia total não representa a verdadeira liberdade, mas uma forma de escravidão. A verdadeira liberdade está em ser quem fomos criados para ser, livres de medos, livres de ansiedades e das compulsões que nos limitam. Uma vez que entendemos que somente em Cristo somos verdadeiramente livres, nós precisamos de uma vez por todas desenvolver essa perspectiva redimida da liberdade, porque nós temos a impressão de que muitos cristãos têm uma visão pessimista e negativa da liberdade, vendo a liberdade como um assunto a ser evitado, como se ele fosse muito perigoso ao ponto de levar cristãos à prática da imoralidade e até mesmo distanciamento de Deus. Essa perspectiva revela que a nossa visão da liberdade ainda não foi regenerada, porque está baseada na impotência moral do homem caído em ser verdadeiramente livre. E se nós não nos sentimos seguros para lidar com a liberdade em Cristo, nós corremos o risco de recorrer à religiosidade, porque ao invés de eu viver essa liberdade em Cristo, procuramos na religiosidade meios de controlar as paixões por meio de regras rígidas e uma disciplina cética. E Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 23, vai dizer que isso tem, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso quer dizer que o uso equivocado da lei, baseado no rigor legalista, não é capaz de produzir a verdadeira liberdade, porque coloca as pessoas dentro de um ciclo de culpa e de vergonha, perpetuando uma mentalidade escrava não redimida. Mas pensa comigo, se tememos a liberdade por acreditar que ela pode nos levar à prática da imoralidade, é porque ainda não fomos libertos pela verdade, porque se a verdade nos libertar, verdadeiramente seremos livres. É aí que nós vamos entender que o medo da liberdade, na verdade, é o medo de revelar a nossa verdade. Muitos cristãos temem a liberdade porque ela pode revelar a verdade a respeito de quem realmente somos. Porque em ambientes em que nós temos liberdade para sermos quem somos, somos de
verdade. E nesses ambientes em que somos de verdade, máscaras caem e as pessoas mostram quem realmente são, sem disfarces e sem farsas. Por isso que nós ouvimos as pessoas falando sobre aquilo que somos em casa, somos de verdade, porque nossos familiares que convivem conosco em um espaço em que não há imposições religiosas, nós atuamos ali sem filtros de comportamento. E essa dinâmica vai criando uma personalidade fragmentada, um homem dicotomizado. Isso vai fazer com que esse homem, em nome de uma verdade, se torne uma mentira, porque nos ambientes religiosos não há liberdade para que essa verdade seja exposta e transformada. Então se trabalha mais com a simulação do que com a transformação. E essa discrepância que existe entre a aparência e a essência era algo denunciado por Jesus dentro do contexto de religiosidade da sua época, ao ponto dele chamar homens religiosamente idôneos de sepulcros caiados. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Uma metáfora que vai indicar que, embora externamente parecessem justos, internamente estavam cheios de hipocrisia e de iniquidade, de malícia e de maldade. Portanto, essa religiosidade, no sentido mais nocivo da palavra, ao invés de expor o indivíduo à verdade que o liberta, ela cria um mecanismo que protege o indivíduo de ser exposto à verdade, criando estruturas rígidas de comportamento que são padronizados esteticamente, exteriormente, cerimonialmente, evitando assim ter que lidar com questões mais profundas, como feridas emocionais, traumas, compulsões, desejos desordenados, criando assim uma dinâmica de vida cristã que não é sustentável. Então, se nós tememos a liberdade por acreditar que a liberdade expõe carnalidade, é porque, na verdade, não tivemos ainda uma experiência com a verdade que nos liberta. E se não tivermos ainda uma experiência com a verdade que liberta, precisamos de um ambiente de liberdade para que essa verdade venha à tona. Nós precisamos entender algo de uma vez por todas. A primeira coisa que Deus fez foi abençoar o homem com liberdade, em que ele poderia desfrutar de tudo livremente. Contudo, dentro do contexto dessa religiosidade, a primeira coisa que se tira do homem é a liberdade, porque se entregamos a esse homem liberdade, essa liberdade vai revelar a sua verdade, e a sua verdade é que ele é um monte de erros. A nossa verdade é que nós somos um monte de erros. Então, quanto mais eu crio um ambiente de liberdade para as pessoas serem de verdade, mais as pessoas vão expor as suas mazelas, as suas falhas, os seus traumas, as suas dores, as suas loucuras. E nós não temos disposição de lidar com essa verdade para que as pessoas sejam verdadeiramente livres. Então, para que as pessoas possam viver essa liberdade em Cristo sem medo, é necessário, primeiro, criar um ambiente seguro para que elas sejam autênticas, mesmo que essa autenticidade signifique expor todas as suas falhas e todos os seus erros, porque o Evangelho, ele liberta, mas é o discipulado que ensina a viver livre. Todos nós acreditamos na libertação das pessoas, mas poucos de nós investem tempo em ensinar o liberto a viver livre, porque ser liberto não necessariamente significa que ele já sabe viver livre. Por isso que a Grande Comissão fala de pregar o Evangelho proclamando libertação para pôr em liberdade, porque foi para a liberdade que ele nos libertou. Então todo aquele que foi liberto, ele precisa aprender agora como é viver livre, porque nós vivíamos imersos numa cultura pagã que nós éramos escravos das nossas paixões, não haviam limites para os nossos desejos, e agora que fomos libertos, temos que aprender a viver dentro desses limites estabelecidos que preservam a integridade da
nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo. Por isso que a Grande Comissão fala de pregar o Evangelho proclamando libertação, batizando e imergindo dentro da realidade do reino e ensinando a guardar. O que é ensinar a guardar? É ensinar a viver como um homem livre. Em Páscoa, eles foram libertos. Em Pentecostes, eles receberam a palavra, receberam as leis para aprender a viver como um povo livre. E muitos que são libertos não sabem como viver livres. E Paulo vai falar que se eu não sei como viver livre, eu corro o risco de voltar ao jugo, ao peso, à opressão da escravidão. Então, o verdadeiro discipulado cristão se torna um meio pelo qual aquele que foi liberto agora vai aprender a viver como um homem livre para poder desfrutar da verdadeira liberdade. Jesus, na sua jornada de discipulado, ele deu liberdade para que os seus discípulos fossem de verdade. E ser de verdade é expor os seus equívocos, as suas mazelas, os seus medos, as suas motivações erradas. E à medida que eles tinham liberdade para ser de verdade, expondo todos os seus erros, Jesus ia restabelecendo os limites, restaurando a identidade, um ambiente seguro para serem corrigidos sem medo de serem rejeitados, um ambiente seguro em que ser exposto não significa ser excluído. Entender esse princípio vai nos colocar no caminho do crescimento espiritual sustentável. Por quê? Porque nós podemos viver o discipulado de resultado a curto prazo e o discipulado a longo prazo. O que é resultado a curto prazo? É quando, por meio da religiosidade, a liberdade é reprimida e a verdade é simulada. A curto prazo, parece que essa pessoa está sendo transformada segundo a imagem de Cristo, mas ela está sendo travestida segundo o padrão comportamental da religião. E essa abordagem que simula comportamento, mas não transforma o homem por dentro, ela não é sustentável. E o problema é que toda essa verdade não tratada por causa de uma liberdade que foi reprimida, a longo prazo pode estourar. E por isso que pessoas, depois de anos e anos e anos de vida cristã, recaem de forma trágica, causando prejuízos irreversíveis. A verdade é que todos precisam aprender a viver como homens livres, e esse aprender a viver como homens livres é discipulado. E discipulado nada mais é do que lidar com problemas. E nós temos dois caminhos: ou nós escolhemos não tratar com os problemas no começo e ter que lidar com problemas muito maiores anos depois, ou nós decidimos já lidar com todos os problemas no início e assim a longo prazo tem estrutura para suportar a pressão do mundo e permanecer fiel a Deus. Então lembre-se disso. Jesus tem o poder para libertar o homem, mas é a caminhada como discípulo de Jesus que vai tornar esse homem livre. Esse tipo de ambiente seguro só é possível de ser desenvolvido a partir de relacionamentos de aliança, a partir de relacionamentos em que há o comprometimento total de todos, a partir de um discipulado relacional que não está baseado em métodos de ensino, mas em relacionamentos de confiança, que por meio das demandas práticas da vida promove um crescimento mútuo da fé rumo à maturidade cristã. Esse ambiente que nós estamos falando é um ambiente de graça, que revela e transforma, ao invés do ambiente de religiosidade que esconde e disfarça. Por isso que 1 Pedro capítulo 2, versículo 16 diz: sede livres, não usando da liberdade como um pretexto para fazer o mal, mas vivam essa liberdade como servos de Deus. 1 Coríntios 8, 9 diz: mas vede que esta vossa liberdade não seja de algum modo escândalo para os fracos. 1 Coríntios 10, 23 nos ensina que, embora todas as coisas sejam permitidas, nem todas as coisas são benéficas. Então está dizendo que a verdadeira liberdade não tem a ver com viver uma vida sem limites, isso é queda, mas a verdadeira liberdade é voltar a esse lugar, como no Éden, em que Deus restaura os limites, porque os limites nos
protegem, nos preservam dentro do lugar em que nós somos criados para estar, dentro do propósito que nós somos criados para cumprir. Liberdade não tem a ver com fazer o que queremos fazer, mas fazer o que fomos criados para fazer. Por isso que essa liberdade é um dom de Deus que nos é dado em Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Agostinho vai dizer que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas ter a capacidade de fazer o que devemos. Espero que essa primeira reflexão que nós estamos fazendo sobre o princípio da liberdade te encoraje a buscar essa experiência com a verdade e a proporcionar dentro da sua comunidade de fé, dentro dos seus grupos de discipulado, um ambiente seguro para que as pessoas tenham liberdade, para ter uma experiência com essa verdade que liberta e aí sim sejam verdadeiramente livres. Você possa pensar sobre esse princípio, meditar sobre isso, compartilhar sobre esse princípio com seus irmãos, falar sobre isso com seus filhos e que nós possamos trilhar por esse caminho de transformação e crescimento espiritual sustentável. Que Deus te abençoe e espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.